Olá pessoal, dando sequência então à disciplina de Fundamentos de Informática. Nessa videoaula eu vou falar sobre alguns softwares ou aplicativos que provavelmente vocês vão utilizar em sala de aula, né, seja para preparação de material, né, de aula ou diretamente com seus alunos. Faz parte também, algumas delas, dentro do pacote de serviços em nuvens, e nós teremos também dentro aqui do curso uma disciplina específica para falar deles. Mas nessa videoaula eu vou fazer alguns esclarecimentos, né, que talvez, acredito eu, vocês possam ter algumas dúvidas com relação à utilização dessas ferramentas. Então aqui do lado direito desse slide que eu estou mostrando para vocês, eu tenho o famoso e conhecido Microsoft Office, é o pacote Office, que é da Microsoft. Ele tem algumas ferramentas e eu coloquei nessa imagem aqui as 4 mais conhecidas, que é o Outlook, para que você que tem um e-mail da Microsoft já conhece, o Word, que é um editor de texto, o Excel, que é uma planilha eletrônica, e o PowerPoint, que é uma ferramenta de apresentações de slides. O pacote Office da Microsoft ele é pago, né? Então a Microsoft ela cobra uma licença de uso para cada computador que você utilize o pacote Office. Então, se na tua casa você tem 3 computadores, você tem que ter uma licença para cada computador utilizar o pacote Office, né? Vou aproveitar o momento para fazer um alerta, porque às vezes você pode ter algum conhecido, ou às vezes alguma loja aí da sua cidade, que fala assim, ah não, ali ele vende um computador, ele já vem instalado com o pacote Office. Tome cuidado, que pode ser que esse Office que vem instalado, ele é original, né? Não existe o software genérico, né? O pirata. O que é pirata, às vezes, que não é o original, é a licença da Microsoft. Então, quando você instala o Office, você compra uma licença da Microsoft, você compra direito a uma senha para liberar e poder utilizar e fazer as atualizações direto com a Microsoft, né? Então, tome cuidado com relação a isso, né? Principalmente quando você compra um computador de uma loja menor de informática, ou então você tem algum conhecido que vira para você e fala assim, deixa que eu instalo o Office para você. Então, tome cuidado porque provavelmente você pode estar ferindo aí, né, os princípios aí elementares de direito, né, de autoria. Eu coloquei aqui o link do site, eu vou apenas para ilustrar para vocês quanto custa uma licença da Microsoft, né? Então ele está abrindo aqui, repare que eu vou clicar na aba aqui para uso doméstico, né, porque tem aqui para empresas e para uso doméstico. Eu vou clicar aqui para uso doméstico, apenas para você, a título de informação, hoje, né, outubro de 2020, o pacote Family ele custa aí 299, tem um pacote personal 239, né, que custa. E o que vem embutido? Então veja bem, aí tem lá Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Word e outras ferramentas que vêm aí dentro do pacote desse, né, que eu estou mostrando para vocês. Então note que ele é pago, né, ele não é gratuito para você utilizar. Então por isso eu aproveito o momento e faço um alerta. Uma alternativa, em vez do Microsoft Office, você não está disposto a fazer um investimento desse para comprar o pacote oficial, e pode ser que também muitas vezes a sua escola também ela não vá fazer o uso desses softwares. Então imagina um laboratório de informática com 30 computadores, né? Teria que ter uma licença aí destinada, né? Então isso aí tem um custo alto. Então uma alternativa seria usar o LibreOffice. O LibreOffice é como se diz, é um pacote de ferramentas também, só que esse pacote de ferramentas ele é gratuito, né? E ele tem basicamente as mesmas ferramentas que o Office tem. Então ele tem, né, coloquei aqui a imagem que são na verdade os ícones dele. Então eu tenho o texto, que é o editor de texto, que é o Writer, a planilha eletrônica, que é o Calc, e apresentações, que é o Impress. Então, falando no português claro, o Writer seria o concorrente do Word, o Calc seria o concorrente do Excel, e o Impress seria o concorrente do PowerPoint, né? Lembrando que Writer e Calc e Impress são da família LibreOffice, que é gratuito, você pode instalar em quantos computadores você quiser, você não tem custo nenhum, e o Word, Excel e PowerPoint são da família Microsoft Office,
onde você tem aí um custo para poder instalar. Há um tempo atrás, nós tínhamos um grande problema, que era em relação aos documentos. Então, uma pessoa construía um documento no Word, e aí você enviava para você não tinha o Word instalado no seu computador, você não conseguia abrir, né? Da mesma forma, a pessoa enviava para você uma planilha feita no Calc, você não tinha o Calc instalado no seu computador, você não conseguia fazer a abertura, era travado, né? Então o que era do Word, que era da família Microsoft Office, era da família Microsoft Office, o que era da família LibreOffice, era da família LibreOffice. Então nós tínhamos um certo problema com relação a isso. Na verdade, para ser mais justo, você tinha uma trava maior quando eu criava um documento da família LibreOffice para a família Office, né? Porque o LibreOffice, né, esse library de livre, ele vem, na verdade, ele conseguia desde o início abrir um documento da família Office. Então, esse LibreOffice, quando ele foi criado, ele permitia você criar um documento novo, mas também permitia que você abria um documento criado em outra família, né? Então, o Writer, eu conseguia criar um documento texto feito pelo próprio Writer, ou eu conseguia abrir um documento feito lá no Word. Então, se o aluno mandou para mim um trabalho dele feito em Word, eu com o Writer eu consigo abrir ele e consigo visualizar tudo aquilo que ele fez. Hoje em dia, essas duas famílias de ferramentas, né, seja da Microsoft ou seja esse que é gratuito, eles estão abertos. Então, abertos no sentido, eu consigo abrir o LibreOffice, eu consigo abrir um documento do Office, e no Office eu consigo abrir um documento da família LibreOffice também. Então eu consigo abrir tanto de um lado quanto de outro. Então isso facilitou muito a nossa vida em termos de manuseio de arquivos e documentos, né? É claro que, e aí eu vou, né, uma recomendação, se você não for fazer um investimento para instalar fisicamente no seu computador um pacote Office, você pode instalar o LibreOffice, que é gratuito, mas ainda nessa videoaula eu vou mostrar para vocês que existem outras possibilidades de trabalho de forma online, utilizando aí os nossos serviços que eu comentei nas videoaulas anteriores, serviços de computação em nuvens. Tá? Antes de eu passar para o próximo slide, observe bem o ícone, porque o ícone ele é, como se diz, é a imagem que representa a funcionalidade ou o tipo de arquivo que é, né? Então toda vez que eu receber um arquivo, eu tiver lá no meu explorador, ele tiver esse W azulzinho, você já vai saber que eu vou precisar de um Word para abrir, ou se eu tiver instalado o Writer para poder fazer a abertura dele, né? Se eu tiver lá esse ícone verdinho que é uma planilha, né? Ele parece até um gráfico ali da família LibreOffice, se eu receber ele no e-mail ou tiver ele dentro do meu Drive, postado por algum aluno, algum colaborador, eu consigo saber que para abrir aquele documento eu vou precisar ter o Calc para ver todas as funcionalidades. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar, o ícone, a imagem que representa o arquivo, porque hoje o navegador de arquivos, ele mostra para você esses pequenos ícones, então só de bater o olho, você já sabe que de família ele é. A segunda observação que você precisa ficar atento é com relação à extensão. Sempre nós temos o nome de um arquivo, ponto, extensão. A extensão é aquelas 3 ou 4 letrinhas que vem na frente. E a extensão representa a família daquele arquivo. Então, se eu tenho um arquivo aula.doc, significa que aquele arquivo é da família Word e eu vou precisar do Word para abrir, entre aspas, né? Porque eu acabei de falar para vocês que eu posso também utilizar o Writer para poder fazer a abertura dele. Então, a extensão de um arquivo, né, sempre que vem, eu tenho nome, ponto, aquelas 3 ou 4 letras que vêm após o nome, aquela extensão ela representa a família daquele arquivo. Eu consigo, através da extensão, identificar qual é o software que eu vou usar para fazer a abertura dele. Então, um editor de texto, um arquivo texto feito pelo Word, ele vai ter a extensão doc ou docx. Um arquivo feito pelo Writer, que é um documento texto da família LibreOffice, ele vai ter a extensão .odt.
Então, chegou um arquivo para você ODT, ou você vai abrir ele com o Writer, ou você vai abrir ele com o próprio Word, se você tiver o Word instalado no seu computador. Excel, uma planilha, se ele foi criado no Excel, ele vai ter a extensão XLS ou XLSX. E se ele foi feito na planilha do LibreOffice, se ele foi criado pelo Calc, ele vai ter a extensão .ods. E o PowerPoint? O PowerPoint, a extensão é PPT ou PPTX, e se ele foi feito no LibreOffice Impress, a extensão dele vai ser .odf. Aqui nesse slide eu estou apenas ilustrando, apresentando para vocês as diferenciações com relação à extensão. Na próxima videoaula eu ainda vou fazer um exemplo mostrando para vocês essa transição de um arquivo feito em uma família de pacote, aberto em outra, né, e outras funcionalidades que podemos fazer com relação a isso. Bom, então agora eu trago novamente aquelas duas primeiras imagens que eu havia apresentado. Então aqui no meu canto, logo abaixo aqui a minha imagem que você está vendo, eu tenho lá a família Microsoft Office, onde eu tenho o Word, Excel e PowerPoint. Eu estou mostrando os ícones para vocês. No meio eu tenho aqui o LibreOffice, que eu acabei de comentar para vocês, que vocês podem instalar nos computadores de vocês sem nenhum tipo de problema com relação a custo. E aí lá no meu canto esquerdo aqui eu tenho a família Office Google. Então a Google ela tem aí um conjunto de ferramentas, né, que aí chamam documentos Google, planilhas Google e apresentações Google. A cor do ícone, já peço para vocês prestarem bastante atenção ao ícone desse Office Google, porque ele vai aparecer em outros momentos que você estiver utilizando as ferramentas da Google, né? Então repare que o Documentos Google ele como se fosse uma página azulzinha, e aí, né, o pessoal usa aí, em termos de experiência, eles colocaram a mesma cor para fazer referência ao Writer e fazer ao Word. Né? Então repare que tudo que é relacionado a documento texto é na cor azul. Né? Mas se você bater o olho naquele ícone onde está ali mostrando para vocês documentos Google, você vai utilizar a plataforma Google, que eu vou explicar já já. Da mesma forma, eu tenho planilhas Google, que aí é o verde, que parece ali uma linha e uma coluna. Também o Excel e também o Calc, eles usam a cor verde. E aí só em apresentações Google, que é onde você pode criar os slides, que aí a Google utilizou o ícone amarelo, né? E o PowerPoint e o Impress, eles usam o ícone vermelho. Esse pacote de ferramentas da Google, ele está online, é um serviço de computação em nuvem. Eu tenho custo para utilizar eles? Não, nenhum. Como que eu faço para usar esse pacote Office Google? Você já pode usar ele agora, a partir de hoje, se você ainda não conhece. Então, se você tem uma conta Google, um Gmail, conforme eu havia mencionado nas aulas anteriores, se você tem um Gmail, você tem, junto com ele, o seu Drive, que eu comentei. Junto com o seu Drive, que é um local de armazenamento e compartilhamento de documentos, você tem acesso e a possibilidade de criar documentos, que seja ele um documento texto, que seja um documento de planilha, ou que seja um documento de apresentações. É claro que esse pacote Office Google, ele está online e você depende de internet para poder fazer o manuseio nesses documentos. Então, eu estou conectado à internet, eu posso optar em fazer um documento local, aqui no meu computador, utilizando o Writer ou Word, ou eu posso optar por fazer um documento texto diretamente nas nuvens. Qual que é a vantagem? Bom, se eu estou fazendo ele diretamente nas nuvens, eu não preciso ter aquela preocupação de ficar salvando toda hora. Né? Porque quando você faz um documento local, né, você fica lá, não, Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar, será que eu salvei? Aí você está escrevendo, aí você sai para tomar uma água, volta, nossa, será que eu salvei? Se cair energia, for um computador, não for um notebook, será que eu perdi tudo, né, e aí não consegui utilizar? Então, quando eu estou utilizando um serviço nas nuvens, seja ele desse pacote Office Google, eu não tenho esse tipo de preocupação, né? Porque uma vez que eu estou conectado e a página está aberta para mim, eu estou trabalhando nela, já está tudo sendo salvo automático e já está tudo nas nuvens. Então,
novamente, eu estou aqui escrevendo um texto, eu precisei sair correndo, né? Eu estou em casa, eu precisei sair correndo para não chegar atrasado na escola. E aí na escola me sobrou um tempo lá entre uma aula e outra. Eu quero continuar aquilo que eu estou escrevendo, eu acesso minha conta do meu Drive, abro o documento e continuo de onde eu parei. Eu não preciso ter essa preocupação de salvar, de pôr no pendrive, será que eu pus aqui, será que eu pus ali? Está tudo online, está tudo nas nuvens, em qualquer lugar do mundo eu posso acessar. Qual é a desvantagem? Bom, desvantagem, se eu não tiver internet, eu não tenho acesso ao meu documento. Essa é a primeira. A segunda, que é claro, né, porque aí você vai falar o seguinte, nossa, mas por que a Microsoft cobra e as outras não? Porque as ferramentas da Microsoft, elas são muito completas, né? Eu falo para vocês, eu trabalho aí com informática e computação desde 1995, né? E até hoje eu não consegui explorar todas as funcionalidades da família Office. Na verdade, eu não precisei, eu uso o básico. Tem funcionalidade lá que eu nunca nem sei usar, nunca usei e até hoje não precisei, né? Mas para pessoas que talvez façam uso bem mais profissional, talvez um escritor de texto, de livros, né? Enfim, que usam mais recursos, eles vão utilizar. No Office Google, eu tenho as ferramentas básicas de utilização. Então, é claro, formatação de texto, número de página, sumário, índice, tamanho de texto, de fonte, colocar imagem, colocar tabela, vincular arquivo, tudo isso tem lá no Office Google. Mas ele não tem todas as funcionalidades de um Word, ele não tem todas as funcionalidades do Writer. Aí, né, obviamente, uma opinião pessoal. Eu utilizo esse pacote Office Google há pelo menos mais de 10 anos, creio eu. E nunca teve nenhuma funcionalidade dela que me fez falta. Então, tudo que eu criei de forma online, ela foi suficiente para mim, né? Principalmente para as minhas aulas. Então, as minhas aulas eu crio sempre de forma online. Então, quando eu quero criar uma planilha, eu crio em planilhas Google. Quando eu quero criar uma apresentação, eu já crio direto em apresentações Google. Essa apresentação que eu estou utilizando com vocês, ela foi feita, né, de forma online. Ela foi feita, está dentro do meu Drive, né, e repare que não perde nada em relação às outras que vocês eventualmente estão aí acostumados a trabalhar. Então, nessa vídeo em específico, eu queria demonstrar para vocês a diferenciação do que é o pacote Office da Microsoft, o que é o pacote LibreOffice, que é gratuito, né? Esses dois pacotes você pode utilizar eles de forma offline, instalando no seu computador, e nós temos ainda o Office Google, onde eu posso ter acesso a umas ferramentas de forma online e fazer o uso delas enquanto estiver conectado à internet. Aí, né, você vai talvez, né, se você não ia fazer essa pergunta, eu vou estimular você a fazer a pergunta, você vai falar o seguinte, olha, no início das aulas dessa disciplina, você falou que as duas principais empresas de e-mail, que certamente são as principais concorrentes, seria a Google e a Microsoft, né, principalmente Gmail e Outlook são os dois e-mails, os dois oferecem aí o serviço de armazenamento e compartilhamento nas nuvens, e software, eles não vão oferecer para você uma possibilidade, a Google está oferecendo aí ferramentas e a Microsoft não. Então, a Microsoft, um pouco mais recente, ela disponibilizou uma versão do Word, Excel e PowerPoint de forma online. Da mesma forma como eu disse na Google. Também não tem todas as funcionalidades, mas a maioria, as essenciais, estão todas lá. Então, se você tem a conta Outlook, Hotmail, né, ou algum outro e-mail que é da família Microsoft, você, ao acessar a sua conta via navegador, você vai clicar lá naquele ícone do lado esquerdo, que é onde tem os seus aplicativos, você vai ver que você tem o Word, Excel e o PowerPoint online. Qual que é a vantagem? Na hora que você cria por lá, você já tem esse arquivo salvo nas nuvens dentro do seu OneDrive, que aí da Microsoft, o serviço de armazenamento ele chama OneDrive. Tá? Então nessa videoaula minha ideia era explicar para vocês a diferenciação desses três, principalmente desses três universos aqui em termos de software, mas na sequência eu vou fazer uma outra vídeo onde eu vou demonstrar um pouco isso que eu comentei sobre o uso e a abertura de um documento, seja de um lado, seja de outro. Ok? Obrigado.